Boa noite, pessoal. Saudações aos que vêm pela primeira vez na nossa casa, acompanhando o avô, para dar uma estrutura emocional para o avô, né? Mas ele já veio aqui várias vezes, nosso irmão Figueiredo já é morador do Consolador Prometido. Mas saudamos todos de coração. Nós vamos distribuir nosso jornalzinho na saída, não esqueça de pegar, até porque tem umas mensagens para as mães, né? Que mãe é todo dia, mas alguns filhos precisam do segundo domingo de maio, né? Se não houvesse o segundo de maio, as mães desses filhos não seriam lembradas. Mas mãe para a gente deve ser todo dia, né? Por isso que eu faço as preces pela minha de manhã quando acordo, de noite, e ela já partiu lá durante a pandemia. Vamos fazer uma leitura do nosso irmão Renato, justamente uma homenagem para as mães que está no nosso informativo, tá? Vocês vão levar na saída. Boa noite. Mãe é uma oração. Mãe é uma estrela na vida dos filhos. Mãe é uma lua para brilhar na noite dos filhos. Mãe é um favônio que refresca as estradas dos filhos. Mãe é um bálsamo para a vivência dos filhos. Mãe é uma sinfonia que festeja as bodas dos filhos. Isto se transforma num rito para os filhos, que vão olhando os passos da mãe, os passos que ela dá sobre os caminhos da fé em Deus. Ela quer que seus herdeiros andem pelos mesmos caminhos do Pai Celestial. Mãe é mulher, mãe chora, mãe sofre, mãe adoece, mãe magoa-se, mãe ri, mãe fica zangada. Mãe é mulher. Quem é minha mãe? Eu sei que ela é uma estrela, uma lua, um favônio, um bálsamo e uma sinfonia. Minha mãe é uma oração de amor pronunciada por Jesus. Obrigado, Renato. Convido aqueles que quiserem fechar os olhos para fazermos uma oração. Aprendemos quando na Igreja Católica esta canção, Mãezinha do Céu, eu não sei rezar. Eu só sei dizer que eu quero te amar. E te amando, Maria, Mãe Santíssima, te pedimos que recolhas no teu seio todas as mães que já retornaram das suas tarefas na terra. Que envies, e com certeza estão ao redor do planeta, a tua legião de Maria. Espíritos femininos que possam estar no planeta, acalentando as mães que sofrem pela penúria material, as mães que choram pela ingratidão de seus filhos. Mas nós sabemos que mãe é mãe. Não tem significado, não tem palavras. E nós, seres andantes da terra, por enquanto, possamos identificar essas mulheres que deram à luz ou exercem na terra o papel da maternidade, amando os filhos alheios. E gratos por isso, estamos aqui nesta casa para ouvirmos uma mensagem que o nosso irmão convidado seja amparado pelos amigos espirituais de toda ordem, para expor o que planejou para todos nós, e que nós possamos ter ouvidos de ouvir, guardar a mensagem nos nossos corações, levar conosco
e que essa mensagem desta noite sirva para adocicar nossos sentimentos, fazermos luz na nossa estrada. Que assim seja. Então, nosso irmão Luiz Figueiredo, né, que já veio aqui tantas vezes e virá outras tantas, que Deus lhe dê muita saúde. Fique à vontade para expor o que planejou. Obrigado. O nosso boa noite a todos os presentes, a direção da casa, os trabalhadores, com a permissão a minha neta Nicole e projeto de neto João Vitor, que me acompanham nesse trabalho. Saudação especial a todos. Eu não trago nada novo para a noite de hoje no nosso Consolador Prometido, que é o nome da nossa casa aqui. Eu trago algo especialíssimo que nós falamos o tempo todo e executamos muito pouco. Muito pouco. A humildade como remédio, como medicamento curativo para a maior chaga da humanidade, que são os nossos orgulhos. É esse tema que eu quero trazer. Os orgulhos que cultivamos, eles são os responsáveis por todos os males e as dores que o ser humano sente, que o ser humano é submetido. E o tratamento dessa enfermidade é que nós temos uma dívida muito grande ainda. É o orgulho que nos faz invejosos. É o orgulho que nos faz sentir ciúmes. É o orgulho que nos faz sentir prepotentes, arrogantes, sentimento de superioridade em relação ao nosso próximo. É o orgulho que pisoteia o primeiro e o grande mandamento da lei divina. É o orgulho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. Esse mandamento, ele nos manda nos amar a nós próprios, curar as nossas enfermidades, para que as nossas atitudes possam ser sadias, para que o sentimento que a gente deixa nos locais aonde pisamos possam ser sadios, possam ser referência de equilíbrio, de afeto, de humildade, de carinho, de respeito. Aquilo que falta hoje no âmbito da família terráquea não é brasileira nem santamariense, nem aqui da região de Camobi. É no planeta como um todo. É o orgulho que faz com que as nossas famílias estejam em processo doentio de desagregação, de crise de valores, de crise de respeito uns com os outros. É o orgulho. É o orgulho que faz com que, ao a gente manifestar uma opinião em relação ao outro que está mais perto da gente, seja o pai, seja a mãe, seja o irmão, seja quem for. A gente tende, quando estamos dotados de orgulho, a querer fazer valer a qualquer preço a minha opinião, a nossa opinião, sem ter a mínima noção de respeito e de capacidade de ouvir
O orgulho nos descapacita para muitas coisas. É o orgulho que faz com que a gente permita que no nosso pensamento, entre tanta erva daninha, tanta coisa ruim que nós pensamos sobre o mundo e às vezes sobre a nossa própria existência, e não nos damos conta. E aquilo que pensamos de modo daninho é aquilo que vai se transformar em palavras no momento seguinte. E transformando-se em palavras, vai minar o meu olhar. Eu vou olhar as pessoas com uma visão superior minha e inferior para quem eu olho. Vai fazer com que eu visualize nas outras pessoas só os defeitos, para dar o devido destaque àquilo que eu imagino ser perfeito em mim. Eu é que sei. Os outros são cheios de erros. O orgulho é aquilo que mais dói em nós quando nós nos voltamos para perceber, para sentir a sua existência em nós. A reforma íntima é uma reforma de muita dor. É quando eu começo a descobrir aquilo que eu imaginava impossível, os meus defeitos. Lembrem, eu já toquei nesse tema numa outra oportunidade aqui na casa. E eu queria dar o destaque para focar esse tema tão importante. Há um texto que está no capítulo 7º do Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho do Cristo, que ele diz o seguinte: na balança divina são iguais todos os homens. Somente as virtudes é que nos distinguem aos olhos de Deus. Mas nós estamos aqui, nenhum de nós para fazer turismo, para passear no planeta Terra, no plano físico. Nós somos espíritos que habitamos o mundo espiritual. E viemos aqui para exercitar o nosso aprendizado. E a maior lição que nós precisamos colher é descobrir os nossos orgulhos e curá-los. É a maior tarefa que os professores nos oferecem. E não sou eu o professor. Professor é quem provoca as nossas emoções danosas. É qualquer pessoa que esteja perto de mim que vai me dizer: Figueiredo, ou João, ou Maria, essa tua opinião não está correta, que faz eu externar as minhas grosserias, as minhas palavras de desprezo, que faz com que eu me assemelhe àquilo que tem de pior na natureza. Porque não é a natureza que é errada. Errado ainda são as atitudes imperfeitas que nós colocamos sobre elas. E que colocamos de uns para os outros. O orgulho é a nossa grande chaga. É a nossa enfermidade. É todas as nossas dores. Só não é aquelas que vêm para nós em forma de prova. A grande esmagadora maioria das dores que nós sentimos no nosso plano são as correções, são os puxões de orelha, são os acorda que a vida nos oferece e que a divindade permite que a gente sinta para perceber as coisas que a gente faz e as correções que precisamos desenvolver nas nossas atividades. Eu trouxe esse tema aqui porque todos nós falamos agora o quanto é difícil da gente lidar com ele. Imagina
Eu sou a criatura mais importante da face da Terra. Em psicologia, né? Todo ser quer ser personalidade. Não é isso? Eu quero ser personalidade. Mas eu acho que, para mim, ser personalidade não é através da minha habilitação para as várias atribuições sociais que eu tenho, e muitas delas eu não sei ainda nada. Eu acho que, para mim, ser personalidade é eu ofuscando os valores alheios. Ofuscando os valores alheios, para dizer que eu tenho valores mais importantes. Esse é o meu orgulho, essa é a minha doença. E eu preciso curar isso em mim. Não é do Luiz Figueiredo que eu estou falando. Eu estou falando de todos os Luiz Figueiredo que andam por aí, por esse planeta. Porque não existe nenhum perfeito entre nós. Nenhum. A única diferença que nós temos entre nós é que nós temos atribuições diferentes. A pessoa que vem aqui falar para vocês sobre orgulho, sobre educação dos sentimentos, é aquela que foi chamada pelo Ney e por esse irmãozinho aqui para vir aqui falar sobre isso. E aí eu tenho que ir lá estudar, né? Mas vem cá, como é que é mesmo esse negócio? Aí eu tenho a chance de saber mais. Só que depois eu vou ser muito mais cobrado também. Tu já sabe mais. Então tu tem que estar mais perto de destruir em ti o teu orgulho para saber dividir com os outros algo melhor. Isso me leva a dizer que não basta eu estar na casa espírita ou na igreja católica comendo 1 milhão de hóstia e achando que está santificado. Ou vem na casa espírita, toma um montão de passe e já está com o espírito puro. Não. O patrimônio que tem a doutrina espírita, que nenhuma geração desse planeta teve igual a que nós temos, na mão esse patrimônio todo, é para nos mostrar tudo que nós precisamos fazer para a nossa evolução. Quando eu falo sobre isso, eu sou obrigado a lembrar dos exilados de Capela. Capela é um planeta igual à Terra, que tinha lá uma população X e que tiveram um grau de evolução importante em Capela, que transformou aquele planeta para um planeta mais purificado. E os seus habitantes que se negaram a assimilar os ensinamentos foram trazidos para a Terra para continuar o seu trabalho, até descobrir que tinham doenças a serem curadas em si, para que eles pudessem se tornar, hoje, caminhar na direção de uma Terra regenerada. Semelhante à evolução que Capela teve. É bom recordar isso. Porque nós vivemos o processo de transição desse planeta. Esse planeta que nós vimos hoje. Violência de todos os tipos. Roubo de tudo que é tipo corrupção. Crimes de todas as naturezas. Ganância, miséria, fome, sede, pandemias, epidemias. Tudo como resultado de uma sociedade desajustada, onde o homem explora o homem, pisoteia uns em cima dos outros. A regeneração, isso tudo desaparece, minha gente. E só caminha para a Terra regenerada aqueles que fazem esta descoberta. Então, eu diria o seguinte, eu venho na casa espírita, mas será que eu cheguei na casa espírita e cheguei naquele momento, lembro do Joãozinho, da história do Joãozinho, está aqui na Educação dos Sentimentos? Alguém lembra aí? Lembram? Joãozinho, um médium novo, que chegou, encurtar bem, para não demorar muito tempo aqui. Chega na casa espírita, uma pessoa normal, azedo dentro de casa, com filho, com mulher, com tudo. Na casa espírita, ele chegou lá, começou a descobrir o livro dos espíritos, começou a estudar e começou a ver que ele tinha um monte de
perfeição que ele achava que era perfeito. Ele começa a se descobrir. E começa a ver que para ele se tornar um ser melhor, quem sabe ele leve 200 anos reencarnando, passando trabalho, o montão de virtudes que ele precisava desenvolver. E aí chega um benfeitor espiritual nele, e ele azedava, inclusive, com os companheiros da casa espírita. Chega nele e diz: João, não se aflija. Aproveita essa encarnação, esse tempo que tu tem, e desenvolve apenas uma virtude, a bondade. Mas sobre 4 prismas, 4 eixos. A primeira é bondade nos teus pensamentos. Não permita que pensamentos não bondosos ganhem casa na tua mente. A segunda é nas palavras. Não permita que o pensamento mau se transforme em palavras más para esparramar a maldade entre os teus semelhantes. A terceira, cuidado com o teu olhar. Porque se eu olho as pessoas pintando dos defeitos que eu imagino possa existir, eu estou pisoteando no ser informação que a divindade trouxe para a encarnação aqui, para aprender, e eu estou sendo o inimigo dessa evolução, dessas criaturas. Olha o mundo na sua evolução em busca do bem que está sendo ensinado o tempo todo pela lei divina, por múltiplos canais, a gente que não dá ouvidos. Assim como Cristo dizia, no terceiro dia eu estou de volta. Aí quando ele apareceu para Madalena, um dos apóstolos disse: não, só vendo, isso é coisa de mulher. Só vendo para crer. Ou seja, e Pedro disse, perguntaram ao Pedro, né? Tu acredita nisso, Pedro? Ele disse: eu acredito sim, ele cansava de dizer, nós aqui não prestava atenção. A lei divina nos mostra o tempo todo as nossas ações desequilibradas, movidas pelos nossos orgulhos. Será que eu consigo já nesse momento começar a olhar para mim ao invés de olhar para os outros? O que eu estou conseguindo evoluir em mim? Aí eu vou começar a enxergar o que os meus amigos, os meus irmãos, os meus entes queridos, aqueles que moram na mesma casa comigo, estão conseguindo também de evoluir? Para me saudar isso, para me estimular isso, para me transmitir carinho, afeto, acolhida, compreensão quando a pessoa não está conseguindo e está errando, repetindo erro. Isso é ferir de morte o nosso orgulho. O orgulho é o inimigo maior, mortal da humildade. Nós assimilamos a lei divina quando nos tornamos humildes, para partir do zero que somos quando criados, e construindo a nossa evolução, impedindo que o orgulho tome espaço. Aonde existe a humildade, o orgulho morre. E aonde vige o orgulho, a humildade inexiste. É por isso que a gente vê tanto conflito na vida humana, tanta guerra, tanta perseguição, tanta violência. Nós somos dotados de orgulho ainda. Essa é a grande guerra que nós precisamos vencer. Lutar pelo nosso aperfeiçoamento. Vamos lembrar aquela mensagem do Cristo em março, 18 de março de 2010, quando ele se reúne numa cidade satélite, uma cidade espiritual próxima a Brasília, e sai um documento de Bezerra de Menezes, psicografada pelo Divaldo, onde Ismael transmite a opinião do Cristo.
E ele diz o seguinte: é chegada a era de conclusão, de fechamento da era da matéria. No parágrafo seguinte, é iniciada a era da espiritualização do homem. No terceiro parágrafo, aparece, é chegada a era da cristianização do homem. A espiritualização, ele chama também a cristianização do homem. Nós sermos seres dotados do bem, no que pensamos, no que olhamos, no que falamos, no que olhamos e nas nossas atitudes. Se nós somos, olhem bem, na balança divina são iguais todos os homens, somente as virtudes nos distinguem, nós estamos conseguindo somar virtudes para sermos vistos pelo divino? Para quando nós cruzar para o outro lado, você está aqui minha bandeira. Será que nós estamos nos preparando para isso? Ou eu vou chegar lá e dizer, está aqui minhas derrotas? O orgulho, eu deixei ele me pisotear. Construir o bem é o caminho do céu, minha gente. Vamos lembrar isso. Inclusive o Papa Francisco, esse que viajou para o mundo espiritual há poucos dias aí, ele repetiu com força isso, as palavras do Cristo. Tem um diálogo, inclusive, dele com um ateu. Eu já citei isso aqui também em outro momento. E o diálogo ele diz assim: fazer o bem é o caminho do céu. E o ateu disse: padre, eu sou ateu. E o Papa diz: continua fazendo o bem, nos encontraremos lá. E o cara repete: mas padre, eu sou ateu, não acredito em Deus nem. E diz: continua fazendo o bem, nos encontraremos lá. Essa é a grande arma, é o grande instrumento que nós temos para vencer a nossa grande batalha. A cada período de cada encarnação, são processos sucessivos de evolução do espírito. Gente, nós estamos vivendo a transição do planeta. Está colocado na nossa mesa uma escolha. Eu quero ficar na terra prometida, regenerada, onde quem faz o bem vai ocupar o seu espaço? Está nas bem-aventuranças do Cristo. Os mansos herdarão a terra, os humildes herdarão a terra, né? Ou nós queremos ir para o planeta Quiron, chamado planeta marrom, que é um planeta primitivo, muito mais violento que esse. Muito mais grosseiro, muito mais atrasado. A escolha é minha. Como disse uma determinada ocasião, um palestrante que fez uma palestra no Pitã, e ele disse: pois é, a doutrina espírita não proíbe nada para ninguém, ela apenas orienta. Ela mostra o caminho, ela oferece um cabedal enorme de conhecimentos que nos permite fazer nossas escolhas o melhor possível. Agora, se o cara quiser ir para o inferno, também nós não vamos proibir. Sérgio Lopes, diz Sérgio Lopes. Então, nós podemos abraçar os nossos erros, a nossa desgraça e ir. Agora podemos abraçar a caridade, a prática benfeitora e acompanhar as pegadas do Cristo, né? Desfrutar do mundo transformado. Vamos lembrar, para aquecer nossas almas, que há uma expectativa manifesta pelo mundo espiritual que dos 30 e tantos a 40 bilhões de almas que habitam a Terra, no plano físico e no plano espiritual, 1/3 dela caminha já em condições de habitar a Terra regenerada. Isso significa que temos 2/3
ainda num atraso horrendo, fazendo tudo que não deve. Mas 1/3 já avançando. Que possamos estar nesse 1/3. Mas temos que chegar na casa espírita para dizer, olha, como é que eu ajudo aqui? Como é que eu faço parte dessa obra? Eu quero um grupo de estudo para me integrar e conhecer melhor a doutrina do Cristo, que não é algo para ser lido, é algo para ser estudado e praticado. Estudado e praticado. Essa tarefa não pode ser de meia dúzia. Tem que ser de cada um de nós que chegamos na casa e vamos ganhando consciência do nosso trajeto. Quando o espírito benfeitor chega no Joãozinho, ele diz, João, não esqueça, pensamento, palavra, olhar e atitude. E eu volto em 2 anos. Ele chega em 2 anos, está o Joãozinho em prece. E diz, João, esse é o caminho, continua assim. Continua assim. Então, quando nós chegamos na casa espírita e começamos a fazer a grande descoberta da lei divina e as tarefas que estamos imbuídos a desenvolver em nós, a cristianização do homem da terra. Parece uma coisa assim faraônica. Não, é só fazer o bem. É só exercer a caridade. É só olhar o ser humano como um ser divino, criado pelo grande projeto divino da criação da vida. E muitas vezes nós pegamos isso e começamos a classificar. Esse é branco, esse é preto, aquele é espanhol, aquele é bugre, aquele é não sei o quê, é amarelo. E vamos classificando, excluindo. Vamos desagregando o grande projeto do Divino Criador. Vamos começar a inverter isso, começar a nos compreender aos pouquinhos e ver que nós precisamos estudar e praticar a lei. E ter a consciência que de todas as gerações que teve por aqui, essa é a que tem os melhores instrumentos na mão, as melhores ferramentas, as melhores luzes para ir clareando o caminho da nossa evolução. A escolha que tem que ser nossa. A escolha que tem que ser nossa. Como é que eu estou no meu tempo aí? Tu me cuida. Está encerrando? Hã? Tem um pouquinho. Ó, ele é bonzinho comigo, né? Tem um pouquinho ainda. Vamos ver o que o Emmanuel diz sobre isso aqui, ó. Lacordaire. Vamos lembrar o que diz primeiro Lacordaire. Ele lá no capítulo 7º também do Evangelho. Sem humildade podeis ser caridoso com o vosso próximo? Será que é possível eu ser caridoso sendo orgulhoso? Não, né? Não, eu só vou encontrar defeito nos outros para me ser o bom. O Lacordaire levanta isso. O sentimento de humildade nivela os homens. Nos faz nós sentir o sentimento de irmandade, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar uns aos outros, mutuamente, e os induz ao bem, que é o caminho do céu. Sem a humildade, apenas colocamos em nós uma máscara daquilo que não possuímos. Essa palavra é sagrada, humildade. E o orgulho é a nossa desgraça, que precisamos extirpá-la de nossas vidas. O orgulho é o terrível inimigo da humildade. Tinha uma outra historinha que eu não vou poder contar, porque o tempo não me permite. É do Conde Max. O mendigo Max está lá no Céu e no Inferno. Vai ficar para a próxima palestra que me chamarem, e aí eu conto essa aqui. Mas a conclusão dessa obra, Educação dos Sentimentos, de Jackson de Camargo, ele diz o seguinte: o orgulho provoca uma rigidez mental que dificulta o processo do indivíduo, o progresso do indivíduo. A rigidez mental do orgulho.
Eu não sinto, não ouço, não vejo. A lente que me permite enxergar o mundo é só pelas coisas do orgulho. Então eu não vejo o que é bom e por isso não pratico o que é bom. E ainda pisoteio em cima daquilo que os outros praticam. A humildade, como assevera Emmanuel, é a fonte de todas as virtudes. O nosso Evangelho diz que a caridade é a mãe das virtudes, né? Só que a humildade é a fonte que gera, que movimenta, inclusive potencializa o exercício da caridade. É humildade. Se eu não for humilde, eu nada faço de bom. Tudo faço de mal. Então vejo a força que essas expressões têm e o porquê que o homem vive tanta dificuldade para entender o mínimo. Aqui, basta a gente ler o Evangelho, estudar ele e começar a enfrentar nossas imperfeições com um trabalho benfeitor. Aí aparece aquilo que nós conceituamos chamar de milagres. O milagre é nós mesmos que fazemos. A lei divina me permite que eu escolha, me dá o livre-arbítrio para me escolher qual é o caminho, qual é a posição que eu quero ocupar no mundo de Deus. Eu sou gratíssimo pelo convite que me faz, Consolador Prometido, pela paciência dos irmãos de nos ouvir. E espero que esse tema possa ser raciocinado, estudado e fazer um desafio para cada um de nós. Como que eu estou olhando para mim? Em que grau eu estou conseguindo evoluir no exercício do papel que eu recebi da minha missão nessa encarnação aqui na Terra? Que Jesus abençoe a todos nós, a direção da casa, os frequentadores, os irmãos, os amigos que me permitiram essa noite, esse encontro. Obrigado. Aguarda que não acabou a missão ainda. Então, agradecemos nosso irmão Figueiredo, é companheiro de estudo lá do grupo da Cruzada Militar Espírita. Tivemos ontem o grupo reunido. Saudamos as nossas irmãs que chegaram depois. Sejam sempre bem-vindas à nossa casa. E temos aqui no nosso jornalzinho, que vocês vão receber quando saírem, o roteiro das nossas doutrinárias deste mês de maio. Teremos na quarta-feira que vem nossa irmã Lília Costa, o Sermão do Monte. No dia 20, o nosso irmão Tarcísio Zambra, lá do Abrigo, vai nos falar sobre a caridade essencial, que o nosso irmão tanto falou. E no dia 28, a última quarta-feira, a nossa irmã Tami, que vai falar bem-aventurados que têm fome e sede. Viu? É uma cascata de luz, né? Então, encerrando, nós agradecemos todo o pessoal que nos acompanha de casa, inclusive as nossas irmãs da Cruzada, que eu compartilhei o link, e o pessoal da Cruzada estava acompanhando o Figueiredo, nossas irmãs. E vamos pedir para o nosso irmão fazer a prece de encerramento. A nossa prece de encerramento, por enquanto nós não ocuparmos a sede própria, que está finalizando a obra, o passe é coletivo. Só que o passe coletivo, ele tem o mesmo efeito. Só que eu sou parte do passe. Eu tenho que me abrir para receber a luz. Se eu não abrir a porta, que eu abro uma janela. Se eu não abro uma janela, que eu tiro uma telha do telhado, mas que eu deixe a luz entrar. Tá? Então, o nosso irmão vai fazer a prece, que é o nosso passe coletivo. E, com certeza, vamos receber o que viemos buscar. Já recebemos. Agora vem a sobremesa. A sobremesa. O banquete já foi servido. Eu gratificado mais uma vez pela confiança, pela tarefa concedida, né? Eu convido, então, todos os irmãos para a nossa prece. Eu vou adotar uma postura tomada pelo presidente da Cruzada dos Militares Espíritas numa reunião realizada na 6ª Brigada. Ele diz: olhos fechados,
com olhos abertos. Nós não temos rituais. Os olhos fechados é facilitar a nossa conexão com o andar de cima. Então, por isso, a gente procura se concentrar da melhor maneira. E eu convido que a gente se conecte ao Consolador enviado por Deus para coordenar, para dirigir, para governar o nosso planeta, quando ele, antes da sua prisão, citou o pedido que ele faria ao Pai para encaminhar outro Consolador em seu nome, que era a nossa amada doutrina, para nos orientar, para nos facilitar os caminhos, as diversas orientações. E aí nós manifestamos, nesse momento, a nossa gratidão imensa, em nome do Pai Criador, em nome do Cristo, nosso grande Mestre, e em nome de Mãe Maria, o símbolo da Mãe do planeta. E com isso, que ela abençoe com seu espírito materno, com a bondade infinita que rege a sua existência. Que ela abençoe todas as mães da nossa Santa Maria, do nosso país, do nosso planeta. Que ela nos auxilie nesse processo de assimilação, de aprendizado da amada doutrina que o seu filho nos trouxe. E que ela tem uma função tão importante, regente nas nossas vidas. De modo, então, que a gente possa rogar por essas bênçãos que iluminem o 11 de maio, Dia das Mães. Que também os benfeitores do Cristo estendam as suas bênçãos sobre os espíritas como um todo, no planeta como um todo. No Consolador prometido, sim, cada trabalhador, cada frequentador que possa receber aqui aquela luminosidade, aquela energia que venha como bálsamo de cura das nossas enfermidades físicas, mas principalmente nas nossas inseguranças, nas nossas imperfeições, nas nossas enfermidades espirituais. Esse é o ser imortal que vive, que vige em todos nós. E que aqui estamos para ir depurando cada enfermidade e construindo, para e passo, a angelitude em substituição às dificuldades que ainda carregamos conosco. Que Maria, que Jesus, que os benfeitores nos acolham. Aqueles irmãos da casa que não conseguiram acompanhar os trabalhos de hoje, que aquelas bênçãos que daqui emanarem possam chegar a eles e toda a sua família. Que cada um de nós possamos contaminar, contagiar de energias benfeitoras aqueles redutos humanos que circundam entre nós, seja no trabalho, seja no estudo, seja na casa espírita, seja onde estivermos, que possamos levar as energias, levar as bênçãos, levar as posturas caridosas que o Cristo veio nos ensinar, levar o amor que cura as nossas enfermidades, as nossas dores, que potencializa as nossas energias para seguir em frente, para vencer cada uma das batalhas que nos envolvemos. Rogar ainda por aqueles irmãos que sofrem com as agruras da guerra,
Que a paz possa ocupar o seu lugarzinho nas relações humanas. Que a harmonia possa ocupar lugarzinho cada vez mais ampliado nas nossas famílias. Que a tolerância, que a busca pela verdade, a busca pelo amor que a lei divina nos ensina e que a doutrina do Cristo procura nos transmitir através da nossa amada doutrina, possa ocupar cada dia um espacinho a mais em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas. Em nome do nosso grande Pai Celestial, em nome de Jesus, nosso grande Mestre, em nome de todos os benfeitores, não esquecendo nunca do nosso Espírito Guardião, nosso anjo de guarda, e todos os benfeitores que, num grau ou outro, se envolvem com o nosso trabalho, não desistam de nós. Nos fortaleçam no trabalho redentor, nos fortaleçam da busca da verdade, da busca do bem. Gratidão imensa por todo esse trabalho que nos possibilitou, Consolador prometido. Que assim seja.